Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Gravidez na adolescência. Embora seja um tema cada vez mais debatido, o assunto ainda requer uma atenção especial. E por que requer uma atenção especial? Estão conosco aqui hoje. Hoje nós inauguramos uma nova formação aí no Faz Sentido, nessa nova temporada do Faz Sentido, que são 2 convidados. Abre a câmera, Fernando. 2 convidados. Temos hoje Patrick Camargo, especialista em criança e adolescente, um psicólogo que já é conhecido aqui de todos vocês, e como convidada a psicopedagoga Cristine Leitão, que vem trazer a sua vivência profissional e também pessoal. Vamos contribuir com o nosso assunto, né? Que é tão certeza. Pertinente nesse tempo pós-pandêmico, podemos dizer, né? Que os pais têm que dar conta da educação dos filhos e falar sobre assuntos que às vezes são tabu. E principalmente esse nosso assunto que é a gravidez na adolescência e seus aspectos psicológicos é algo que a gente precisa ainda no ano de 2022 falar cada vez mais. Cris, conta pra gente da onde tu vens, um pouquinho da tua carreira, então, com o que tu atuas, pra gente entender também um pouquinho mais a participação da Cris. Certo. Eu, então, sou educadora especial, trabalho numa escola onde eu trabalho nos 4 setores, da educação infantil até o ensino médio, e acredito que nessa pandemia realmente a gente tem como contribuir com como os jovens retornaram após esses 2 anos para a escola. E também eu tenho uma vivência minha. Eu me enquadro nessa estatística de jovem, adolescente. Antes de entrar na universidade, eu me deparei com uma gravidez. Tive todo um suporte, mas isso com certeza afetou minha vida profissional, pessoal. Com quantos anos, Cris? 17 para 18. 17 para 18. Isso. E vamos entender, então, junto com essa realidade da Cris, antes da gente conversar um pouquinho mais sobre isso, como é que o nosso público, os nossos ouvintes, os telespectadores que participaram da nossa enquete, como é que está esse cenário aí fora? O que a gente perguntou? Por que os pais e mães... o tema, enfim, por que os pais e mães ainda resistem em falar sobre o sexo com seus filhos? É a proposta de enquete. A gente perguntou na primeira questão: você teve filho na adolescência? 63 pessoas disseram que sim, 11%, e não 518 pessoas, 89%, num total de 581 participações. 11% me parece um número bem considerável, Patrick. Para a nossa enquete, 581 participantes, e a gente tem esse número expressivo. Coisa boa que o pessoal tem participado bastante das nossas enquetes cada vez mais. Sinal que o tema é muito relevante, né? E que a gente precisa cada vez mais discutir a saúde mental. Uhum. Então, o que acontece, né, Fábio e Cris? As pessoas muitas vezes têm acesso à informação. Tá? Só que tem acesso à informação de uma forma distorcida. E a gravidez na adolescência, até os anos 90, era um tabu se falar disso, porque era como se fosse uma apologia ao sexo, a descoberta da sexualidade. E, infelizmente, no ano de 2022, tem pessoas que pensam dessa maneira ainda. Então, às vezes, a falta de informação leva aos adolescentes a buscar fontes desapropriadas, né? Em lugares que não são apropriados. Até mesmo, por exemplo, conversar com amigos que muitas vezes têm menos informações que eles, por medo de falar com o pai, por medo de falar com a mãe, porque essa questão tem que ser tratada com naturalidade, tem que ser trazido para a realidade, não tem como a gente passar despercebido. E os aspectos psicológicos dessas questões nos leva muito ao quê? A não falar. Por quê? Porque a gente sabe, temos estatísticas, segundo a Organização das Nações Unidas, que no mundo todo, cerca de 37% da população já teve um conhecido ou passou em algum momento por uma situação que tivesse que ajudar um adolescente com a gravidez ou até mesmo interromper a gravidez, acolher. Então são várias situações que geram, né, um trauma, que geram uma vivência mais cedo, que
uma queima de etapas, como podemos dizer, né? A gente perguntou também justamente isso para o público, Patrick. No seu círculo de amizades, houve algum caso de gravidez na adolescência? Sim, 429 responderam, 73% do total. E não, 159, 27%. 73%, bastante coisa, né? Sim, bastante coisa. Porque a sexualidade está aí para ser vivida. E no ano de 2022 nós temos, né, a questão cada vez mais ativa e mais falada na sociedade. Então, vocês imaginam, nas décadas passadas não era divulgado esses números e não era falado sobre esse tema. E a gravidez na adolescência, ela querendo ou não, muitas vezes pode acarretar, assim, de ser desejada, mas é uma minoria dos casos, tá? Por falta de que, às vezes, de estrutura, né? Um lar mais desestruturado, mais perturbado, onde não tenha acesso a uma saúde, né? A um posto de saúde, porque a gente sabe, por exemplo, que preservativos são dados no posto de saúde gratuitamente, né? Só ir lá e buscar, se não tem condições. Campanhas do governo nós temos também para esclarecer esses temas. E aí a gente pensar nesses dados de 73% é bastante, é como se fosse assim, casos cotidianos que a gente sabe a todo momento. E o que eu percebo, assim, colaborando, o que eu percebo é que hoje, com a tecnologia, alguns pais colocam que os filhos não precisam perguntar. Quando a gente vai conversar... Está tudo à disposição. Está à disposição, está na rede social. E esquecem que são jovens, são irresponsáveis. E se antes a gente tinha dificuldade... Eu, no caso, o meu pai é da área de saúde. Então, era da área de saúde. Então, eu tinha essas informações. E mesmo assim, eu fui uma adolescente que, com todas as informações, acabei engravidando. E hoje eu percebo, quando a gente questiona ou conversa com alguns casais que têm filhos nessa idade, eles pontuam que, não, os filhos hoje não perguntam porque eles têm a tecnologia. Só que esses pais não se dão conta que essas crianças, principalmente agora, nesse momento pós-pandemia, eles se perderam um pouco. Hoje a tecnologia não é só para informação, né? É para jogos, para distração. Então eu vejo que ainda a gente se perde na necessidade de passar essa informação para os filhos, né? Como tu falaste, Patrick, da gente ter mais conversa com os adolescentes. Porque né? aí a gente vai trazer outras questões, até já discutimos aqui com o Patrick também, quando a gente não atribui a responsabilidade à tecnologia, não, mas está aí, é só pesquisar, e eles são muito antenados e muito ligados. Eles sabem tudo, eles sabem tudo, têm acesso a tudo, e os pais acabam delegando. Também tem a questão da escola, que ainda é responsabilizada muito ainda nesse sentido. Não, mas isso a escola tem que mostrar, isso a escola tem que trazer e tem que educar, né? E aí eu me lembro, a gente vai falar, vou perguntar para a Cris um pouquinho da vivência dela, da década de 90, que foi a minha foi de 80. Então imagina, né, Cris, a questão nos anos 80, nos anos 90, que a gente não tinha acesso mais fácil. Mas a gente tinha medo. Exato. Eu tinha um medo estrondoso de ficar grávida. Eu tinha um medo. E virou moda. Que porque chega na a ter minha pesadelo. época eu tive muitas amigas, no meu ciclo de amizades, muitas colegas, muitas meninas engravidaram. Hoje eu já vejo que a coisa está revertendo um pouco, né? Eles já estão conseguindo ter um acesso um pouco melhor, com todas as dificuldades, ainda mais na minha época. Eu posso dizer para vocês que 50%, 60% das minhas amigas, minha rede social, engravidaram na adolescência, antes do casamento. Então, década de 80 foi gritante, assim, acho que foi a época que teve mais em moda, parecia uma moda. Mas é que também tem essa questão, Cris, que assim, qual é a minha percepção em relação a essa situação? De que antes, quando não se falava sobre esse assunto, que não tinha acesso à informação, era um assunto totalmente velado que despertava a curiosidade. Hoje, com o acesso à informação, não tem tanta curiosidade porque é tratado com naturalidade em determinadas situações. Mas aí a gente esbarra na questão familiar de como tratar esse assunto. É dever da escola? É dever dos pais? É dever do cuidador? Na verdade, é o dever de todos. Sim. Porque tem que ser falado, tem que ser discutido. E a escola é um local onde as crianças, os adolescentes passam a maior parte da sua vida,
né? E uma tarde toda, uma manhã, ou agora com o turno integral. Então, são assuntos que têm que ser trazidos, são assuntos que têm que ser debatidos, o acesso à informação de uma forma clara e até mesmo instrumentalizar esses pais para que tenham esse acesso. E uma coisa que é muito engraçada nessa questão agora da pandemia é que os pais se depararam de ter que falar sobre isso, porque muitos adolescentes já tinham iniciado a sua vida sexual, estavam com a vida sexual mais ativa, e tinha adolescentes que estavam se descobrindo. E aí os pais não sabiam como trabalhar essas questões. Então, e esses dados que eu estou trazendo é em relação aos meus pacientes do consultório, que os pais buscaram consultoria para justamente como que eu faço para falar, como que eu abordo, né? E é uma coisa muito clara, aborda de uma maneira natural. Fala sobre o assunto, conversa. Mas tem a questão de ter vergonha, de não saber o que falar, de como que eu vou abordar. Mas espera aí, você teve vida sexual, você tem uma vida sexual ativa, né? Você é um casal, você é casado, tem uma namorada, enfim, e isso tem que ser falado. Então vamos falar. E por incrível que pareça, a maioria não sabe como acessar, como abordar. Que é o que revela, né, as nossas enquetes. Sem saber, porque na nossa época os pais tinham dificuldade, mas continua isso, né? Essa dificuldade de muitos pais de tocarem nesse assunto e poder dividir isso. Quer dizer, parece que o comportamento dos adolescentes acabou mudando, né, conforme o andar dos anos, mas essa questão para os pais ainda é bem difícil. Perguntamos também, antes um pouquinho de entender a vivência da Cris nesse sentido, como é que foi se tornar mãe aos 17, a gente perguntou também na nossa enquete. Gravidez na adolescência. Eu passei por isso e recebi apoio. 32 pessoas. Não passei por isso, 438. Passei por isso e sofri preconceito. 31 pessoas. Como é que foi para ti, Cris? Para mim foi tranquilo. Como eu disse, eu tinha um pai da área da saúde, meu pai era médico. Mas não teve preconceito por causa disso? Não. As pessoas não dizem, tá, mas justamente a filha do médico. Que tinha todas as condições, meu pai, informação. exatamente, olha só, exatamente isso. Nós somos 4 mulheres, né? Tenho um irmão e 4 mulheres e 4 meninas, no caso. E o meu pai, quando vinha o assunto na família, assim, a filha do fulano engravidou. Porque, como eu falei, na época, assim, era muito constante isso, porque nós somos uma escadinha. Então, eu e minhas irmãs, a rede de amigas, era mais ou menos, nós não temos um ano de diferença entre cada uma. E o meu pai mexia com a minha mãe, acho que a gente não vai escapar dessa, porque, né, tá acontecendo muito. Quando eu engravidei, o que eu me senti? Eu me senti que eu traía a confiança do meu pai por ele ser tão claro, e eu tinha essa vivência. Eu acho que de todas as filhas eu sempre fui a mais curiosa, que perguntei mais e que ia atrás. E o meu pai era muito tranquilo para explicar. Minha mãe nem tanto, mas o meu pai sempre vinha e nos questionava e conversava. E eu me senti acolhida com toda a família, mas a minha mãe teve um choque. Para ela foi bem difícil, mas para o meu pai não. Para ele já disse, eu já estou preparado para isso, né? Que era o que acontecia. E com toda a rede familiar que eu tive de apoio, da questão financeira também, foi um atrapalho, porque eu estava fazendo vestibular, grávida de 7 meses. Fiz toda uma faculdade com filho. Mesmo tendo esse apoio, para mim, emocionalmente, isso foi complicado, porque era uma gestação, era uma vida profissional se iniciando, uma faculdade e um casamento, uma casa, né? Então, foi bem tumultuada. Mas, claro que eu também tive nessas minhas relações pessoas que o pai ainda, naquela época, eu acho que hoje ainda até acontece isso, de que os pais não aceitaram, que foi muito difícil. Teve gente que teve que sair de casa. Como se fosse uma vergonha. Vergonha muito grande. Na época, algo assim eu lidei bem com a situação. Como eu perguntava muito e tinha uma relação tranquila com meus pais, com a minha família, não houve rejeição nenhuma. Brincavam até com a situação, né? Porque aí já estava feito. Meu pai usou um ditado: por leite derramado não adianta chorar. Aí ele me olhou, foi quando eu contei, pai, estou grávida. E ele me olhou e disse, por leite derramado não adianta chorar. Eu digo, conforto. Ufa! Mas é que tu teve uma boa base de apoio, teve um apoio que muitas vezes a questão que impera é o medo, né? Como que eu vou contar para o meu pai, para a minha mãe que eu estou grávida, que eu iniciei a minha vida sexual? Eu não tive o medo, eu tive
a vergonha no sentido de que eu traí uma pessoa que nos colocava a par de tudo, que conversava, que disponibilizou, inclusive, que se eu fosse, que era ele tinha uma clínica, o meu ginecologista era dentro da clínica, eu poderia ter comentado, pedido, sem nem ele saber, mas não. Então, eu me senti com vergonha do que eu não tomei as rédeas, mas por falta de maturidade, com certeza, né? Não, e é muito bom a gente poder ouvir esse relato da Cris, porque nós temos, né, na nossa audiência também pais e adolescentes que escutam o programa e a gente precisa buscar ajuda, a gente precisa, porque é conversando que a gente vai conseguir se organizar. Justamente isso perguntamos, né? Por que ainda acontece a gravidez na adolescência? E perguntamos também para o nosso público, na sua opinião, por que a gravidez na adolescência ainda acontece? Falta de informação, 25 pessoas falaram. Pouco diálogo em casa, 77. E os 2 motivos, a grande maioria aí, 525 responderam que por falta de informação e pouco diálogo em casa, isso ainda acontece. Que entra na questão que nós falamos, né? A falta de informação, mesmo com todas as informações, a tecnologia, que foi o que a Cris colocou, né, anteriormente, ainda se tem esse tabu, né? E aí vem de encontro com o que a gente está debatendo e falando no nosso programa de hoje. Para quê? Para criar até um alerta para esses pais que conversem com seus filhos, que conversem sobre sexo, sobre sexualidade, sobre gravidez, porque é um processo natural do ser humano e tem que ser tratado com naturalidade. E sabe que ontem eu estava conversando com uma amiga que tem uma menina com 12 anos e hoje essa adolescente, 12 anos, já estão querendo ir para a noite, né? Uma noite diferente, querem sair para jantar, comer uma pizza. E ela disse que esses dias a filha convidou uma amiga para viajar e foram viajar e a amiga começou a fazer perguntas sobre sexo e a filha ficou quieta. E depois ela questionou, por que tu não entrou na conversa? A mãe tenta conversar, ela disse, não quero conversar. Aí até ela disse, Cris, eu não entendo isso. Eu disse, eu acho que ela não está pronta ainda. Porque a gente tem aquilo, né? A gente tem que dar a resposta para os filhos, quando eles fazem uma pergunta, até onde eles vão se... Quando tu vê que não gerou mais, o Patrick, como psicólogo, pode nos explicar isso um pouco melhor, mas a gente não pode avançar e também não deixar de contemplar a pergunta da criança. E aí eu disse para ela, calma, eu acho que ela não está tão preparada quanto a amiga estava. Estou certa? Exato, você está corretíssima. E realmente é o limite, Cris, porque tu não precisa explicitar a sexualidade como um todo num primeiro momento, mas tu, assim, como a gente costuma brincar, dar doses homeopáticas, né? Exato. Que é de acordo com a faixa etária, de acordo com o interesse. Criando o clima, né? De que eu posso te responder e te ajudar e deixar, eu acho que essa faixa etária do adolescente, ele precisa às vezes processar um pouco mais, né? A mãe me respondeu isso, então vou voltar a tocar nesse assunto. Eu acho que a gente também tem que ter essa paciência de como eles processarem e voltarem a querer fazer a pergunta de novo e a gente levar adiante o assunto. Na volta do bloco, então, a gente traz mais informações, conversa um pouquinho mais sobre esse como, né? Como a gente fala para os filhos, como a gente faz isso na escola, né? Para a gente conseguir trabalhar a gravidez da adolescência até que não precisemos mais, né, gente, fazer programa aqui. Não faz sentido. Não, isso a gente não quer. A gente vai continuar fazendo daí sobre outros assuntos. Voltamos já já. Estamos apresentando Faz Sentido. Campanha Adega Cheia Shopping China Rivera. São mais de 1.500 opções em vinhos de vários lugares do mundo. Venha experimentar com qualidade e sofisticação. Compre vinhos importados com preços incríveis. Aprecie os melhores momentos. Nossas redes sociais, @Shopping China Rivera, e fique por dentro de todas as novidades. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular.
Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Orion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. Viajar com acompanhante a Dubai ou dirigir rumo ao futuro em um carro elétrico 0 km? Promoção Futuro Próspero Unicred. São mais de R$1 milhão em prêmios incríveis para quem investe no amanhã. Invista a partir de R$5.000 na renda fixa Unicred e concorra a um Mini Cooper elétrico, 20 viagens com acompanhante para Dubai, 20 iPhones, 10 MacBooks Pro e muito mais. Participe! O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita. Para realçar sua beleza, Habitué Moda e Beleza conta com um espaço agradável e moderno. Uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você, da cabeça aos pés, com um atendimento personalizado e diferenciado. Permita-se vivenciar uma experiência única. Habitué Moda e Beleza. Rua Jorge Pedro Abelim, 238. Telefone 3217-8325. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Gravidez na adolescência é o tema de hoje, programa produzido por Luísa Neves, na técnica Fernando Barcelos, e nossos convidados de hoje, Patrick Camargo e a psicopedagoga Cristine Leitão, que nos traz também a sua vivência dentro desse tema. E vamos começar com a enquete já, que eu acho que aqui pode estar uma das respostas para a nossa indagação, né? Por que ainda acontece por que ainda é tão difícil falar sobre sexo para as crianças e para os adolescentes? Perguntamos, você acha que falar sobre sexo na adolescência é incentivar a prática? 14 pessoas responderam. Uma necessidade, 576, e desnecessário, 14. A grande maioria aí, a absurda maioria, falando que é uma necessidade falar sobre sexo. Se tem tanto entendimento de forma tão maciça que precisa falar, por que não se fala? Por que não se fala? Pela questão do tabu, pela questão do medo, por achar que está incentivando, que aí a gente entra também na realidade, Fábio, da questão que nós temos hoje, por exemplo, das meninas tomarem a vacina do HPV. Né? Muitos pais têm a crença de que eles estão estimulando a vida sexual dos filhos, que isso é um absurdo, que não deve se tomar essa vacina, mas como assim? Né? Então a gente também tem que se pensar, ao mesmo tempo tem acesso à informação, mas tem medo de falar, tem medo de incentivar, como se fosse algo assim, de que isso nunca vai acontecer, porque os pais ainda têm, muitas vezes, as questões de que os filhos não crescem, de que os filhos continuam eternas crianças. Então, às vezes, os filhos têm 16, 17, 18 anos, mas são vistos como crianças de 10, 11, 12. E aí que entra essa questão dos pais em relação aos filhos, né? De não querer instruir, de não querer falar por medo. E, na verdade, o medo é de quê? De que realmente aconteça a gravidez na adolescência. Antes de eu fazer uma pergunta para a Cris aqui, só seguindo, Patrick, nessa mesma lógica aí. A relutância em falar em sexo com os filhos é consequência da repreensão que recebeu? 112 pessoas. É tabu para muitas famílias? 428. E por não acharem importante, não falam 48 pessoas. Então, tem também essa questão, é consequência da repreensão que recebeu. Tem a questão ainda cultural muito forte. A questão cultural muito forte e ainda mais, na nossa cultura, no nosso estado, que a gente tem, né, a questão assim, do povo gaúcho, da questão, muitas vezes, né, do masculino, do feminino, em determinadas cidades ou partes do nosso estado ser mais ativa. Tem coisas que não são faladas, tem coisas que não podem acontecer, tem coisas que
culturalmente existe essa barreira, essa parede. Por quê? Porque é aquela velha cultura, quanto mais se fala, vai incentivar. E na verdade é o contrário, quanto mais se fala, menos curiosidade terá e mais acesso à informação e saberá de muitas coisas. Não quer dizer por você ler, por você ouvir, por conversar, que tu vai ter que sair fazendo sexo ou praticando ou, né, se descobrindo em locais públicos, em qualquer outros lugares. Não é nesse sentido. Mas no sentido da informação, de trazer para a realidade e para a cultura local, para a nossa cidade, para as escolas, para os pais. E essa dificuldade está por quê? Porque não tiveram acesso com os pais, nunca falaram, sempre foi algo assim... O que era feio falar, não podia falar... Como se fosse sujo, como se fosse errado, como se fosse feio, como se fosse algo nojento, mas é da natureza do ser humano. Cris, deixa eu te perguntar, que tu tens também a vivência escolar. O que mudou em relação à escola? Né? A gente falou que muita coisa, a gente estava lembrando lá desde a década de 80, 90, muita coisa persistiu, né? A gente segue falando, esse assunto na nossa época já era conversado, não tão intensamente como agora, mas também já era. O que mudou no ambiente escolar em relação às informações levadas para as crianças e adolescentes em relação à gravidez? Na tua percepção. O que eu percebo? Falamos suficiente na escola sobre isso? Eu acredito que o que mais faz falta é na família, realmente. Por exemplo, na escola, e aí entra uma questão que eu já trabalhei muito com o Patrick, a gente teve alguns momentos de encontro falar sobre limites. O que eu vejo na escola? Por exemplo, os alunos do ensino médio, no pátio e mesmo numa sala de aula, o que eu vejo a questão dos limites? Eles são namorados. Eu, na minha época, na escola, tinha namorados, mas existiam regras. A gente não podia beijar, não podia pegar na mão. Sabiam que eram namorados, que tinham casais, né? E na escola, por mais que existem regras, os adolescentes estão sempre querendo infringir essas regras. Eles tentam burlar. Então, o que me parece assim, é que de casa também tem coisas que passa que é a escola que tem que dar conta. Não, a coisa tem que vir de casa. Então, se em casa a gente tem, claro, as regras, na escola fica mais fácil. Então, eles ainda confundem muito essa questão, não tem maturidade. E na escola é falado sobre sexo, sim, claro, são disciplinas que faz parte do currículo, mas eu acho que é como o Patrick falou, falta muito a questão da família dar conta desse assunto. E quando tu falou, Patrick, do nosso estado, do Rio Grande do Sul, né, por ser um estado machista, me lembrou, a fama a gente tem, né, e tem muita coisa, mas eu lembro assim, eu tenho 2 filhos homens, né, 2 meninos. Na época que eles entraram na adolescência, qual foi uma coisa que eu me preocupei? Não é por eles serem 2 meninos que não existia o risco da gravidez. E eu lembrava que as minhas amigas diziam assim, e hoje eu vejo mulheres que têm filhos, homens, falarem, eu tenho 2 meninos, então eu tô fora dessa, não me preocupo com isso. Como se ser mãe na adolescência era algo ruim para as mulheres e ser só pai na adolescência para os homens está tudo certo. Era algo bom. Uhum. Então isso assim, eu lembro que eu tinha conversas com meus filhos dizendo, ok, adolescência, preservativo, as namoradas, eu também procurava ver se estava tudo ok, conversando com eles abertamente, e eu dizia, se disso surgir uma criança, se existir uma gravidez, o problema é de você sim, é nosso, família, porque não é por ser menino que tu não vai ter. Hoje já tem um pouquinho a visão, meus filhos são da década de 80, 90, mas a gente tem que entender que mesmo filhos homens, numa gestação de adolescente, a família do menino também é responsável. Então eu dizia para eles, vocês vão ter um filho e vão ter, como a minha mãe me dizia, tu vai embalar a criança, tu tem carrinho para empurrar, e eu dizia para o meu filho, igualmente, eu vou te ajudar, eu vou dar todo o apoio que eu tive, mas tu, enquanto pai, não vai deixar de ter a tua responsabilidade. Então, tudo isso é muito complexo, né? Hoje eu já vejo que isso está diferente. As pessoas, adolescentes que a gente conhece, que enfrentam a gravidez, hoje já está mais tranquilo essa relação. Os meninos assumem. Mesmo não existindo um casamento, não morando junto, a gente percebe que as famílias hoje, com a guarda compartilhada, isso já está mais tranquilo.
aquilo. A família do menino já assume, já leva a criança para casa, já tem esse convívio. Na minha época, eu lembro que não, era casamento e quando se separavam, a maioria das vezes a criança até perdia o contato com o pai, com mais frequência, hoje acontece ainda. Mas hoje eu acho que a gente já tem essa visão um pouco melhor, que era uma preocupação que eu tinha com meus filhos. Não, e essa questão que tu colocaste, fantástico essa tua fala, Cris, porque o que nos mostra, né, que ser pai e ser mãe, a responsabilidade é a mesma, não é porque eu sou pai, porque eu sou mãe. Para a criança, né? Exato. E claro, nós sabemos também, com essa mudança cultural que vem acontecendo, que hoje também nós temos várias configurações familiares, né? Com pai e pai, com mãe e mãe, né? A questão dos casais hoje ser mais aberto, os relacionamentos, por um lado, facilita na comunicação com os adolescentes, tá? Mas em determinadas faixas etárias, às vezes dificulta o entendimento. Por exemplo, crianças, tá, que têm um pai e uma mãe, que tem um pai ou uma mãe, para eles é tratado com uma naturalidade, mas aí muitas vezes na escola vem o preconceito, vem essa questão, né? E eu acho que tu pode até falar um pouco melhor e tu sabe disso, como que é essa relação na escola, né? E esse também é um dos tabus, que claro, não é a pauta do nosso programa, mas só para ilustrar e contextualizar, de que, por exemplo, a gente teve um avanço significativo no desenvolvimento da questão do sexo e da sexualidade, mas a gente tem barreiras e tem muito mais à frente. E a gravidez na adolescência, ela ainda é vista como queimar etapas. Sim. Né? Porque, claro, tem dificuldades muitas vezes, de que assim, como tu falaste, tu estava grávida de 7 meses e tu estava fazendo vestibular. Então, tu já entrou na faculdade grávida, já tendo que dar conta também de um futuro profissional. Dificulta? Sim, dificulta, mas não é algo de que estrague a vida, exato, né? Não perdi minha vida nisso, eu tive que me recriar, me reinventar dentro daquela realidade. Um amadurecimento, com certeza. Mais cedo. E isso acho que também é outra pauta, mas assim, o que eu percebo? Com os meus 2 filhos, eles tiveram um entendimento disso para uma coisa positiva, e que eu acho que hoje, o que os adolescentes estão vivendo, hoje o índice de gravidez na adolescência reduziu muito, né? Então é uma realidade assim, hoje eles têm planos, né? Com a questão do mundo. Eles têm planos de estudar, de trabalhar, de ir fora, de viver. Depois os filhos entram, tanto que hoje, né, a gravidez já está acontecendo muito mais tarde. E é como eu disse, na minha época, a moda era a gente engravidar cedo ou casar e logo engravidar. Hoje eles pensam para 38, 40 anos, estão pensando em constituir uma família com filhos. Então mudou muito isso. E ainda pensam, né? Pensam, e alguns fazem opções de não ter filhos. Exatamente. Terem os pets. Voltando um pouquinho sobre a questão do momento ideal para falar sobre sexo com os filhos, tá? Também perguntamos isso na enquete. E o que o público nos respondeu? Não sei dizer, 14 pessoas. Por mim, eu não falo. 8. Assim que puderem entender o assunto, 579. Então, acho que isso, retomando o que já conversamos aqui no bloco anterior, mas é que eu acho que eu queria que vocês exemplificassem mais em como é que a gente pode fazer isso no dia a dia, mas sempre respeitando o entendimento e também o que aquela criança, o que aquele adolescente acena no sentido de eu quero conversar, isso está sendo pesado, não está, é o momento certo. Então, como tudo, né, a gente não tem manual, né? Mas eu acho que mas assim, se a gente for considerar criança, tá? A partir de que momento a gente pode começar a tentar inserir o assunto? Gostei da tua entonação, né? Prefiro não falar, né? Não foi essa palavra que tu utilizou, mas para contextualizar. Mas, claro, dependendo da idade, as crianças vão ter curiosidades em todas as faixas etárias. Hoje, muito mais cedo. Muito mais cedo. Muito, isso eu percebo lá. E tem diferença de menino e de menina? Despertar para a menina interesse mais cedo ou não? Na escola eu não percebo, mas eu percebo a curiosidade desde muito cedo. Uhum. Eu convivo com a pré-escola, assim, é impressionante. Hoje eu digo assim, é que nem a questão do bullying, né? É impressionante, hoje na pré-escola a gente já se depara com bullying das crianças, mas da gente ter que intervir. Então, assim, essa questão da sexualidade,
A criança hoje, ela já pega no ar as situações, né? Elas já estão com uma percepção de mundo muito mais avançada. Eles fazem comentários também, porque eu na escola eu trabalho enquanto educadora especial na inclusão, e eu vejo assim que inclusive as crianças especiais, que claro, convivem com todo mundo, então eu vivo muito isso, as perguntas que eles me fazem, mas que de uma forma geral é da escola também. Mas tu vê que a criança desde pequena e mesmo as crianças com algumas necessidades especiais, eles percebem disso que eu falei para vocês da questão de os jovens hoje, eles não têm mais aquela situação de que tem que respeitar certos lugares, né? Porque a escola a gente não abre, não é o espaço, lá é o espaço pedagógico, né? Claro que de convivência e tudo, mas eu vejo que a criança desde muito cedo hoje já está com muitas perguntas, muitas dúvidas. Não, e essa questão, assim, da idade, nós não temos uma idade certa, é os 12, é os 8, é os 9, que a gente tem que falar sobre a gravidez ou sobre o sexo, mas a gente tem o quê? A questão da curiosidade. Quando se pergunta, seja com 5, 6 ou 7, vamos falar sobre o assunto. Né? Vamos falar de acordo com a idade. Então, por exemplo, crianças de 6, 7 anos que podem ouvir algo né, na televisão, numa propaganda, ou os pais numa conversa. A tecnologia interfere muito, né? A tecnologia também. Mas se o filho não pergunta? Se o filho não pergunta... Ele pesquisa na internet, ele entra no Google, ele dá um jeito. Sim, mas daí para o pai, como saber quando falar? Quando o pai, nesses casos, quando perceber que o filho está acessando, por exemplo, conteúdo impróprio, que está despertando para essa realidade, né? A curiosidade está aí. E se ele não falar, ele vai em busca de informação e aí, quando o pai observar, conversa, fale sobre isso. Porque nesse momento que o pai está percebendo, também não adianta o pai proibir o acesso. Tem que, com certeza, restringir, mas... aí dá o apoio popularmente querer tapar o sol com a peneira, como dissemos, né? Que é o que? É tu não falar, tu tá vendo a necessidade, tu tá vendo a curiosidade, mas eu não vou falar, por quê? Porque eu tenho medo. E tem pais que dizem, não sei de onde eles tiraram isso. Até na questão do palavrão, tudo, e os pais não sei de onde. Tecnologia, convivência com os outros. Então tem que parar e conversar. E muitos pais não fazem essa parada. Esperam que a gente, enquanto educadores... resolva a situação. Encaminha para o psicólogo. O psicólogo resolve. Esclarece tudo. Antes da gente chamar o bloco, só a última questão, que é justamente nesse sentido, a última questão, obviamente, desse bloco, de quem é a responsabilidade de falar sobre sexo com os filhos? Da escola, 13 pessoas responderam, dos amigos, 2 pessoas, dos pais ou responsáveis, 573. E voltamos, então, e no próximo bloco vamos falar sobre os danos, né? Os danos não, as consequências psicológicas de uma gravidez na adolescência, tanto para mãe, para o pai, mas também toda a família, né? Porque a gente sabe que muitas vezes são os avós que acabam cuidando dessa criança, enfim, afeta a família inteira. Voltamos já já. Estamos apresentando Faz Sentido. O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita. Para realçar sua beleza, Habitué Moda e Beleza conta com um espaço agradável e moderno. Uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você, da cabeça aos pés, com um atendimento personalizado e diferenciado. Permita-se vivenciar uma experiência única. Habitué Moda e Beleza. Rua Jorge Pedro Abelim, 238. Telefone 3217-8325. A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Orion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. Viajar com acompanhante a Dubai ou dirigir rumo ao futuro em um carro elétrico 0 km? Promoção Futuro Próspero Unicred. São mais de R$1 milhão em prêmios incríveis para quem investe no amanhã. Invista a partir de R$5.000 na renda fixa Unicred e concorra a um Mini Cooper elétrico, 20 viagens com acompanhante para Dubai, 20 iPhones, 10 MacBooks Pro e muito mais. Participe!
A Clínica Inana dispõe de emagrecimento bioortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Campanha Adega Cheia Shopping China Rivera. São mais de 1.500 opções em vinhos de vários lugares do mundo. Venha experimentar com qualidade e sofisticação. Compre vinhos importados com preços incríveis. Aprecie os melhores momentos. Nossas redes sociais, @Shopping China Rivera, e fique por dentro de todas as novidades. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Gravidez na adolescência, e agora no último bloco a gente vai falar um pouquinho sobre as consequências psicológicas de mães e pais, né, que têm seus filhos ainda na adolescência. Penúltima enquete, perguntamos com quem você conversa sobre sexo, para entender um pouquinho mais se isso acontece mais no círculo familiar, mais entre amigos. O que apareceu? Eu não converso, eu não falo sobre isso. 73 pessoas. Com a família, 165, e com os amigos, a maioria, 267. Com os amigos se fala sobre sexo. Direto. Porque são todos da faixa etária, não tem o medo, né? Não tem o pudor, o respeito que muitas vezes acredito que tem que ter com os pais, com os familiares. Então, com os amigos é mais fácil falar sobre esses assuntos e até trocar experiências. E aí que desperta, né, a curiosidade, para questionamentos, de saber, de querer ter um pouco mais de acesso às informações. Uhum. Desculpa, pode falar, Fábio. Eu ia introduzir a última questão, mas tu quer falar sobre a conversa ainda, vamos lá. Vamos conversar ainda, que precisamos conversar bastante ainda sobre a falta de conversa. O que eu ia falar também, né, aproveitando a participação da Cristine, é que muitas vezes os pais também jogam toda essa questão para a escola, como se a escola tivesse que dar conta de tudo. Bom, meu filho está lá, ou eu pago bem, ou, né, os professores têm responsabilidade. Infelizmente, hoje a gente ouve muito isso ainda. Muito. Que a escola tem que se haver com essas questões, né? Como se a família ficasse ilesa. À parte. À parte. Ou estar matriculado numa escola, cursando a escola, é garantia de que eu vou receber todas as informações. Uma boa educação. Uma boa educação. Como se a educação fosse somente no âmbito escolar, né? E é aquela velha frase, a educação se vem de casa. Exatamente. Uma boa educação se resume a um diálogo também. Por quê? Porque com o diálogo tu consegue ter acesso a todos os assuntos, mesmo os assuntos mais pesados, os assuntos mais difíceis, é importante dialogar, para que tu consiga ter a confiança do teu filho, que tu consiga acessar ele nos momentos de tristeza, de intimidade também, de querer saber da sua vida privada, que eles sintam-se acolhidos e seguros para isso. E aí, nesse último bloco, a gente vai falar sobre essa questão das questões psicológicas em relação a uma gravidez na adolescência. O que a gente pode falar sobre isso, né, Fábio e Cristine, e até mesmo nossos ouvintes e telespectadores? Não é uma questão assim, hoje em dia, da gravidez na adolescência ser algo tão traumático. Por quê? Porque está sendo tratado com uma certa naturalidade e a gente tem casos, mas com menos intensidade que tinha na década de 80, de 90, Sim. Nos anos 70. Porque a cultura foi mudando e o mundo foi evoluindo e o acesso à informação e à tecnologia cada vez mais. Mas aí a gente se depara com a questão de que quais são as consequências?
né? A consequência de que vai ter que ter um amadurecimento mais cedo, responsabilidades, porque tu vai estar gerando uma criança, né? Tem a questão da responsabilidade financeira e a coparentalidade, que é a questão de pai e mãe cuidarem, que hoje em dia o pai pode levar a criança para casa, ou o pai ter a guarda e ter a guarda compartilhada com a mãe. Já se tornou e está se tornando, mais natural a questão de que quando se tem um filho na adolescência e às vezes a mãe não quer ter a guarda, o pai fica com a criança e a mãe segue a sua vida e o pai segue a sua vida. Então não é queimar a vida para sempre, né? Ou pular etapas. Tu vai ter uma vida, mas com mais responsabilidade, porque tu vai ter que dar conta financeiramente, tu vai ter que dar conta da saúde, da educação, e aí se torna mais difícil. Mas, por outro lado, faz com que tenha um crescimento pessoal para as vivências do dia a dia, para o enfrentamento das situações. Cris, e tu mesmo com todo o amparo que tu já trouxeste aqui pra gente, o que mais tu sentiu, assim? O que naqueles dias de, puxa vida, podia ter cuidado mais? O que vem, assim, nessa hora? Agora, olhando para trás, né, vendo a tua trajetória, que tu mesmo já colocaste, que tu consegues enxergar isso muito claramente, os ganhos disso tudo, né? Como é que tu conseguiu, né, aproveitar essa vivência para tua vida? Mas o que pegava mais na época? Qual era a maior dificuldade? Mesmo para quem tinha todo o amparo familiar. Amparo. Eu acho que o ponto que eu sempre levei muito de boa. Para mim, essa se tornou a minha realidade. Eu nunca chorei assim, tipo, estraguei a minha vida. Eu não sei se pelas colocações que até o meu pai fez, levou tão de boa. Eu acho que não foi um peso, assim, o que me atrapalhou, no bom sentido, e que hoje eu poderia dizer assim, eu poderia ter feito diferente, mas não sei até que ponto foi em relação a eu já ter um filho ou questão de maturidade. A minha vida profissional. Então, hoje eu me questiono assim, eu poderia ter feito mais coisas. Eu vejo os jovens hoje em dia, as opções de ir mais longe, de mestrado, doutorado, fazer uma coisa. Eu acho que isso eu sinto falta. Mas não que eu não tivesse. Se eu tivesse tido maturidade, eu teria tido apoio. Mas eu aí, depois de 7 anos, tive o segundo filho. Então, eu reiniciei a questão de ser mãe, de cuidar, e não me arrependo. Então, eu acho que também, por eu ter o fato dos meus filhos terem dado certo, digamos assim, eu ser realizada na questão de que deram certo, tem a vida deles, não tem problema, trabalham dentro das suas particularidades, os dois estão bem resolvidos, então isso não me causou frustração. Eu não acho assim que foi um atrapalho na minha vida. Foi uma opção que eu fiz e não consegui me arrepender, mas por eu ter todo esse apoio, né? E aí, após 7 anos, tu repetiu a maternidade. A maternidade. E não me arrependo também. Mas com uma idade diferente, que não era mais adolescência, mas com outra maturidade. Outro ciclo. Então... Mas, Patrick, e para quem não tem esse amparo, ou tem amparo só ou do pai ou da mãe, para quem sofre, além de ter que... Porque maternidade é uma coisa que mesmo planejada, vou falar por mim, mesmo planejada, a gente tem uma série de receios. Vou conseguir dar conta, vou ser uma boa mãe, vou conseguir cuidar da criança. Conciliar trabalho. A vida muda porque tu vai ter que abrir mão de ir em festas para cuidar do teu filho. De repente, quem não tem condições financeiras, tu vai ter que abrir mão de, por exemplo, de um jantar, ou de sair com uma amiga, ou ir de um cinema, porque tu tem que comprar fralda, tu tem que comprar leite, tu tem que cuidar, quando não se tem uma outra figura de apoio. Quando é o caso, por exemplo, de ser mãe solteira, né? O que acontece? Há uma certa dificuldade, sim, porque é um sofrimento maior, porque tu vai ter que dar conta de todas as demandas da vida com uma criança. E aí tu vai abrir mão de muitas coisas, até mesmo em busca de estudos, como a Cris falou, de poder buscar, né, o seu lugar ao sol, porque tu está cuidando de uma criança. Então a responsabilidade aumenta, o cansaço aumenta, as dificuldades, mas nada que não possa ser superado. Patrick, sabe, quando tu estava falando antes, eu estava pensando assim, essas questões de que a gente abre mão de algumas coisas pelos filhos, né? Mas só que eu sempre penso assim, se eu tivesse levado outro tipo de vida, eu também teria aberto mão por algumas coisas, né?
Mas o que pega também, que eu vejo da diferença da década de 80, para mim, quando uma pessoa estava grávida, existia a pressão casamento. Hoje, é o que menos pesa. Porque as pessoas não estão mais casando. Todo mundo tem uma relação estável, está de namorado, a gente já está morando junto. Então, isso é uma coisa que amenizou. Na minha época, eu vivi 2 situações. Eu era uma mãe solteira. Então, para não ser mãe solteira, eu era uma grávida na adolescência e eu tive que dar conta de um casamento, porque era o que a sociedade cobrava. Porque era como se fosse uma desonra, né? Ser mãe solteira. Não existia essa posição. Hoje é muito mais natural. A gente mora junto, vive junto, ou vamos passar a viver junto. Então, isso é um peso a menos, eu acho. Se não deu, separa. Vamos tentar. Vamos tentar. Pelo filho, mas não deu, separa. Mas é menos uma situação de cobrança. Porque o casamento era meio uma decorrência de uma gravidez, né? Era uma consequência meio que imediata. O ideal seria ele ser o primeiro para depois a gravidez. Mas a partir do momento que existia a gravidez, o casamento vinha casado. Já o casado por casamento, né? E hoje isso não. Hoje isso não. Eu vejo assim, é tão natural. Fulano tá grávida, tu sabe? Ou tá morando junto, ou já tem uma relação estável, ou já casaram, ou vão até casar. Mesmo resolveu, mas não existe mais sozinho, aquela cobrança. Exato. Eu acho que isso é uma cobrança que não existe mais. O peso, acho que mais hoje leve. o peso por isso que não é mais classificado como um trauma a gravidez na adolescência. Porque culturalmente foi mudando, o mundo foi mudando, os anos foram passando e foi cada vez mais, né, tratado com naturalidade esse assunto. Mas é algo do qual nós devemos sim pensar, porque por mais que tenhamos uma rede de apoio, por mais que tenhamos a possibilidade de conhecer sobre o assunto e se vier a acontecer uma situação destas, muda a vida para sempre. Com certeza. Isso é certo. Isso é certo. Perguntamos também para o nosso público as consequências de uma gravidez indesejada. Nenhuma. Filho se cria. 4 pessoas. Veja só que maravilha. Filho se cria. Né? Sozinho. Várias consequências, 286 pessoas e pular etapas importantes. Que quem fica grávida na adolescência, né, e também o pai, acaba pulando etapas que são importantes de serem vividas. 290 pessoas. Mas também vamos falar um pouquinho, Patrick, e acho que a Cris já nos trouxe vários fatores nesse sentido. Uma mãe ou um pai que ficam grávidos na adolescência. Na vida adulta, esse aprendizado, esse amadurecimento, muitas vezes na marra, né? Não tem muita escolha. Quando, né, se torna um adulto, o que é possível ser observado nessas pessoas que têm essa experiência ainda na adolescência? O que a gente pode observar responsabilidade maior, eu acho que tem uma série de fatores. Mas dentre todos os fatores, além da responsabilidade, né, da configuração familiar ter iniciado mais cedo, muitas vezes, e criar, ser pai novo, por exemplo, ser pai na adolescência, quando tu tiver 30 anos, teu filho vai estar sendo adolescente. E aí, o que acontece? Muitas vezes tu está tendo um amadurecimento mais tardio e não quer dizer por ser uma figura de ser pai que muitas vezes tu vai ter um amadurecimento total porque tu é pai. Mas aí, o que a gente observa é que nas famílias tem muito essa questão do pai e da mãe estarem jovens ainda. Então, querer aproveitar com os filhos. E não tem nada de errado nisso. Por quê? Porque tu foi um pai novo, ou tu foi uma mãe nova. Hoje em dia, a tua filha ou teu filho pode estar adolescente, tu vai estar novo ainda para poder aproveitar com eles. E aí isso até tem um estreitamento nas relações de ser mais afetivas, as relações serem mais consolidadas entre esse pai e essa figura de mãe. Por quê? Porque eles estão aproveitando junto com os filhos. Então a gente pode observar muito claramente essa questão. Vou na boate, levar meu filho adolescente, mas eu também vou ficar na boate. Por quê? Porque eu tenho vontade, não me diverti antes, mas eu quero me divertir agora. Então eu tenho esse perfil. Eles não deu, agora é hora. Agora é hora. Trocando fralda. Então a gente observa muito isso. E a gente pode ver até nessa questão de que muitas vezes, até mesmo quando a gente vai em bar ou restaurantes, que os pais jovens levam os filhos. Está mais comum.
Sabe que teve agora tô falando, eu lembrei, uma situação, uma manhã eu fui buscar meu filho na escola, o mais velho, e ele entrou no carro muito chateado. Acho que estava no 8º ano. E eu disse, o que aconteceu? E ele disse, os meus amigos não acreditam que tu é minha mãe. Eu digo, tá, então diz que eu sou namorada. Namorada, irmã mais velha. Eu disse, me escuta, tu tá frustrado porque eu sou jovem? Não, é que mãe, ninguém tem a tua idade. Então ele frustrado, furioso comigo em relação a isso. Que nem outra vez também, ele entrou no carro brabo, porque eu acho que a enquete na turma é quem tinha os pais que eram separados ou não. E ele brabo porque ele estava, na época, na situação de pais vivendo junto. Ficou muito frustrado. Não, e isso é muito comum, né? Eu, por exemplo, meus filhos têm 7 e 13, né? Então a minha filha mais velha, a grande maioria dos pais são separados e eles ficam admirados porque a gente é casado. Foi bem verdade, inverteu, tu viu? É verdade. Então são épocas, né? Eu tava até conversando, eu sou separada também com meu filho sobre isso. No meu tempo de colégio, dava para apontar um dedo, ele era um casal, dois, no máximo duas crianças com pais separados. Hoje, olha, sei lá, a proporção tá bem, pelo menos meio a meio, né? E se é que está meio a meio, eu acho que já tá uma ampla maioria aí com mais pais separados. Sim, com certeza. Fábio, temos 2 minutinhos ainda. 2 minutinhos apenas. 2 minutinhos, Fernando Barcelos nos avisa. Não. Vamos deixar um recado final aí para os nossos ouvintes e telespectadores. Vamos lá, então. Assim, já que a gente está com esse tempo quase encerrando, mas o que é interessante, quem estiver ouvindo esse programa, quem estiver vendo, seja adolescente, seja família, seja pai, mãe, independente da configuração, dialoguem com seus filhos, tenham cada vez mais uma proximidade, que isso vai ajudar muito nas relações, conversem sobre sexo, conversem sobre sexualidade, falem de acordo com a faixa etária, não deixem esse assunto para depois, quando os filhos questionarem, respondam, não se sintam intimidados com essas questões, porque é da natureza humana. E se aconteceu, Cris, se você é pai, mãe, aí aconteceu. Filho, ficou, teve, o filho adolescente teve uma criança. E aí, Cris? Tu que passou pela... No meu caso, Não. Alguém... Eu tô agora meio que, Deixa eu entender. Meio que... Não, mas é que eu que travei, né? O Patrick não me ajudou também. No caso da família, tem um adolescente que se tornou pai ou que se tornou mãe. Para os pais, como é que eu ajo agora? Que o leite que eu faço? Foi derramado. Foi derramado. E agora? Eu acho que é bem isso. Eu acho que isso não mudou da minha geração lá dos anos 80, quando aconteceu, para hoje. Eu acho que é como o Patrick falou, o diálogo é fundamental. Hoje, as relações familiares, seja ela como estiverem constituída, precisamos sim dar conta desse assunto na família. Porque a escola vem agregar. Eu acho que a escola tem a obrigação de dar a parte da biologia, ensinar as crianças como é desenvolvido, o feto e tudo. Agora, quem vai conversar com seu filho em relação à sexualidade, o que não é feio, que a gente pode sim se relacionar, porque os filhos também têm aquela imaginação, de que o meu pai também... e a minha mãe se relacionam, quando eles se dão conta disso, é um choque para eles. Eu tive depoimentos até de pessoas assim. Então, acho que cabe nós colocarmos para eles a naturalidade que isso acontece, desde que o mundo é mundo. Só que nós temos que passar isso para eles com as nossas verdades, com as nossas convicções e não passar isso para terceiros. Acho que desde que o mundo é mundo e que a gente vai evoluindo, nós precisamos sim dar conta disso e no âmbito familiar. O apoio, Eu acho que a Cris traz essa vivência aqui para nos mostrar como ela conseguiu lidar com a situação, o quanto isso também trouxe ganhos, o quanto ela se reinventou, se recriou, E depois da gravidez tendo acontecido na adolescência, aos pais, Patrick, resta o apoio, essa segurança, esse entendimento que esse momento é muito difícil, tanto para a mãe quanto para o pai. Ou até mesmo para os familiares. Então, o acolhimento, sempre o diálogo, sempre a todo momento, esclarecer, conversar e principalmente ter ciência de que gerar uma criança é uma responsabilidade para toda a vida.
Para toda a vida. Então tá, muito obrigada a vocês dois, Cris e Patrick. E agradeço. Aguardamos vocês no próximo Faz Sentido, próximo domingo, 11 horas, aqui na TV Diário e na Rádio CDN. Muito obrigada, até mais. Tchau, tchau. Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados.